60º domingo. A Igreja oferece a nossa consideração, durante esta semana de 60ª, a história de Noé e o dilúvio. O homem não se beneficiou com os avisos já dados a ele. Deus é obrigado a puni-lo mais uma vez, e por uma terrível punição. Encontra-se fora de toda a raça humana um homem justo. Deus faz um pacto com ele, e conosco através dele. Mas, antes de ele desenhar esta nova aliança, ele mostraria que ele é o mestre soberano, e aquele homem, e a terra onde ele vive, subsiste apenas por seu poder e permissão. Como trabalho de base das instruções desta semana, damos uma breve passagem do livro de Gênesis, lido no escritório dos Martins deste domingo. Do livro de Gênesis 4:5-13. E Deus, vendo que a maldade dos homens era grande na terra, e que todo o pensamento de seu coração estava dobrado sobre o mal em todos os momentos, ele se arrependeu de ter feito o homem na terra. E sendo tocado interiormente com tristeza de coração, ele disse: Eu vou destruir o homem, que eu criei, da face da terra, do homem até as bestas, da coisa rastejante até as aves do ar. Pois me arrependo que os fiz. Mas Noé encontrou graça diante do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Ele caminhava com Deus. E ele gerou 3 filhos, Sem, Ão e Japete. E a terra foi corrompida diante de Deus, e estava cheia de iniquidade. E quando Deus viu que a terra estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra, ele disse a Noé: O fim de toda a carne está vindo diante de mim, a terra está cheia de iniquidade através deles, e eu vou destruí-los com a terra. Este terrível castigo da raça humana pelo dilúvio foi uma nova consequência do pecado. Desta vez, no entanto, foi encontrado um homem justo, e foi através dele e de sua família que o mundo foi restaurado. Tendo renovado mais uma vez misericordiosamente sua aliança com suas criaturas, Deus permite que a terra seja repovoada, e faz com que os 3 filhos de Noé se tornem os pais das 3 grandes famílias da raça humana. Este é o mistério do escritório divino durante a semana de 60ª. O mistério expresso na missa de hoje é ainda maior, e o primeiro é apenas uma figura da segunda. A terra é inundada pelo pecado e pela heresia. Mas a palavra de Deus, a semente da vida, está sempre produzindo uma nova geração, uma raça de homens, que, como Noé, temem a Deus. É a palavra de Deus que produz aquelas crianças felizes, das quais o amado discípulo fala, dizendo: Elas não nascem de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1:13. Vamos nos esforçar para ser desta família, ou, se já estivermos contados entre seus membros, vamos zelosamente manter nossa posição gloriosa. O que temos que fazer, durante esses dias de 60ª, é escapar do dilúvio da mundanidade e nos abrigar na arca da salvação. Temos que nos tornar aquele bom solo, que rende 100 vezes da semente celestial. Fujamos da ira que está por vir, para que não pereçamos com os inimigos de Deus. Vamos ter fome depois dessa palavra de Deus, que converte da vida as almas. Salmo 18. Com os gregos, este é o 7º dia de sua semana Apocreus, que começa na segunda-feira após nosso domingo 70º. Eles chamam esta semana de Apocreus, porque eles então começam a abster-se de carne, que a abstinência é observada até domingo de Páscoa. Missa. Em Roma, a estação fica na Basílica de São Paulo fora dos muros. É em torno do túmulo do Doutor dos Gentios, o estonteante da semente divina, o Pai por sua pregação, de tantas nações, que a Igreja Romana reúne seus filhos neste domingo, onde ela está prestes a anunciar a eles, como Deus poupou a terra na condição de que ela deveria ser povoada com verdadeiros crentes e com fiéis adoradores de seu nome. O introite, que é tirado dos Salmos, clama a Nosso Senhor por ajuda. A raça humana, quase extinta após o dilúvio, está aqui representada como suplicando ao seu Criador para abençoá-la e aumentá-la. A Igreja adota a mesma oração, e pede a seu Salvador para multiplicar os filhos da palavra, como ele fez nos tempos anteriores. Introdução. Levante-se, porque dormir, ó Senhor? Levante-se, e nos lance não até o fim. Porque virar seu rosto. Nossa barriga se apega à terra. Levante-se, ó Senhor, ajude-nos e nos entregue. Temos ouvido, ó Deus, com nossos ouvidos, nossos pais nos declararam tuas maravilhas. Glória. Surgir. No coletório,
A Igreja expressa a confiança que deposita nas orações do grande apóstolo São Paulo, aquele semeador zeloso da semente divina, que trabalhou mais do que os outros apóstolos na pregação da palavra aos gentios. Coletar. Ó Deus, que não coloquemos confiança em nada que façamos, misericordiosamente conceda que, pela proteção do Doutor dos gentios, possamos ser defendidos contra todas as adversidades. Através, etc. Em seguida, são adicionados 2 outros recolhimentos, como na missa de domingo de Septuagesima. A epístola é aquela passagem admirável de uma das epístolas de São Paulo, na qual o grande apóstolo, pela honra e interesse de seu ministério sagrado, é necessário escrever sua defesa contra os calúnias de seus inimigos. Aprendemos com isso suas desculpas o que os apóstolos tiveram que passar para semear a palavra de Deus no solo estéril do mundo gentil e torná-la cristã. Epístola. Lição da Epístola de São Paulo, o apóstolo, aos Coríntios 2, 11-19 a 12, 9. Irmãos, você sofre com prazer o tolo, enquanto vocês mesmos são sábios. Porque você sofre se um homem te levar à escravidão, se um homem te devorar, se um homem tirar de você, se um homem for levantado, se um homem te bater na cara. Falo desonra, como se tivéssemos sido fracos nesta parte. Em que se qualquer homem se atreve, falo tolamente, ouso também. São hebreus, eu também. Eles são israelitas, eu também. Eles são a semente de Abraão, eu também. Eles são os ministros de Cristo, falo como um menos sábio. Eu sou mais, eu sou mais, eu sou mais, eu sou em muito mais trabalhos, nas prisões com mais frequência, em listras acima da medida, em mortes com frequência. Dos judeus 5 vezes recebi 40 listras, exceto uma. 3 vezes fui espancado com varas, uma vez que fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia eu estava na profundidade do mar. Em viagens muitas vezes, em perigos de águas, em perigos de ladrões, em perigos da minha própria nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos de falsos irmãos. No trabalho de parto e na dor, em muitos olhares, na fome e sede, em jejuns muitas vezes, no frio e na nudez. Além daquelas coisas que estão sem minha instância diária, a solicitude para todas as igrejas. Quem é fraco, e eu não sou fraco? Quem está escandalizado, e eu não estou pegando fogo? Se eu precisar de glória, vou glória das coisas que dizem respeito à minha enfermidade. O Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é abençoado para sempre, sabe que eu não minto. Em Damasco, o governador da nação Sobaretas, o rei, guardou a cidade das Damascenes, para me prender. E através de uma janela em uma cesta eu estava decepcionado pela parede, e assim escapou de suas mãos. Se eu tiver que glória, não é conveniente de fato, mas chegarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo acima de 14 anos atrás, seja no corpo, eu não sei, ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe, tal um pegou até o 3º céu. E eu conheço um homem assim, seja no corpo, ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe, que ele foi pego no paraíso, e ouviu palavras secretas, que não é concedido ao homem para pronunciar. Por tal, eu vou glória, mas para mim eu não vou glória nada, mas em minhas enfermidades. Pois embora eu deveria ter uma mente para a glória, eu não serei tolo, pois eu vou dizer a verdade. Mas eu tu, para que nenhum homem não pense em mim acima do que ele vê em mim, ou qualquer coisa que ele ouça de mim. E para que a grandeza das revelações não me exaltasse, me foi dada uma picada de minha carne, um anjo de Satanás, para me bater. Porque 3 vezes eu pensei o Senhor, que ele poderia se afastar de mim. E ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o poder é feito perfeito em enfermidade. Com prazer, portanto, vou glória em minhas enfermidades, que o poder de Cristo pode habitar em mim. No gradual, a Igreja implora a seu Senhor para dar-lhe força contra aqueles que se opõem à missão que ele confiou a ela, de ganhar para ele um novo povo, adoradores de Sua Majestade soberana. Gradual. Que os gentios saibam que Deus é o teu nome, tu sozinho arte o mais alto sobre toda a terra. Ó meu Deus, faça-os como uma roda, como barba antes do vento. Enquanto a terra está sendo movida e está sofrendo aquelas terríveis revoluções que, como o dilúvio, vem primeiro em uma nação e depois em outra, a Igreja reza por seus filhos fiéis, para que eles possam ser poupados, pois eles são os eleitos, e a esperança do mundo. É assim que ela reza no trato,
que precede o evangelho da palavra. Trato. Você moveu a terra, ó Senhor, e não a incomodou. Cura as brechas, pois é movida. Que eles podem fugir antes do arco, que tua eleição pode ser entregue. Evangelho. Sequência do Evangelho Sagrado de acordo com São Lucas 8:4-15. Naquela época, quando uma multidão muito grande estava reunida, e apressou-se para fora das cidades para ele falou por uma similitude. O semeador saiu para semear sua semente. E como ele semeou, alguns caíram pelo lado, e foi pisado para baixo, e as aves do ar devoraram número e outros caíram sobre uma rocha, e assim que ela foi surgida, ela mudou, porque não tinha umidade. E outros caíram entre espinhos, e os espinhos crescendo com ela, sufocaram número e outros alguns caíram em terreno bom, e sendo surgido, rendeu frutos 100 vezes. Dizendo essas coisas, ele gritou, aquele que tem ouvidos para ouvir, deixá-lo ouvir. E seus discípulos perguntaram-lhe o que poderia ser essa parábola. A quem ele disse, para você é dado para conhecer o mistério do reino de Deus, mas para o resto em parábolas, que ver eles podem não ver, e ouvir pode não entender. Agora a parábola é esta, a semente é a palavra de Deus. E eles, pelo caminho, são eles que a ouvem, então o diabo vem, e tira a palavra de seu coração, para não acreditar que eles devem ser salvos. Agora eles sobre a rocha, são eles que quando a ouvem, recebem a palavra com alegria, e estes não têm raízes, pois eles acreditam por um tempo, e em tempo de tentação, eles caem. E o que caiu entre os espinhos, são eles que ouviram, e continuaram seu caminho, estão sufocados com os cuidados e riquezas e prazeres desta vida, e não produzem frutos. Mas que no terreno bom, são eles que em um bom e perfeito coração, ouvindo a palavra, mantê-lo, e trazer o frutos em paciência. São Gregório, o Grande, justamente observa que a parábola do Evangelho não precisa de explicação, já que o próprio Eterno Sabedoria nos disse seu significado. Tudo o que temos que fazer é lucrar com esse ensino divino e tornar-se o bom solo, onde a semente celestial pode render uma rica colheita. Quantas vezes até agora permitimos que fosse pisoteado por eles que passavam, ou para ser rasgado pelos pássaros do ar? Quantas vezes ele encontrou nosso coração como uma pedra que não poderia dar umidade, ou como um enredo de espinhos que poderia apenas engasgar? Ouvimos a palavra de Deus, tivemos prazer em ouvi-lo, e a partir disso discutimos bem para nós mesmos. Não, muitas vezes recebemos essa palavra com alegria e ânsia. Às vezes, até, ela se enraizou dentro de nós. Mas, infelizmente, algo sempre veio para parar seu crescimento. De agora em diante, ela deve tanto crescer e produzir frutas. A semente dada a nós é de tal qualidade que o divino Soer tem o direito de esperar 100 vezes. Se o solo, isto é, nosso coração, ser bom, se nós dermos ao trabalho de prepará-lo lucrando com os meios que nos foram oferecidos pela Igreja, teremos uma colheita abundante para mostrar ao nosso Senhor naquele grande dia quando, ressuscitando triunfante de sua tumba, ele virá compartilhar com seu povo fiel a glória de sua ressurreição. Inanimados por essa esperança, e cheios de confiança naquele que mais uma vez jogou esta semente neste longo solo ingrato, vamos cantar com a Igreja, em seu oftório, estas belas palavras do salmista real, são uma oração para santa resolução e perseverança. Ofertório. Perfeito tu meus vais em seus caminhos, que meus passos não sejam movidos. Incline teu ouvido para mim e ouvir minhas palavras. Mostrar suas misericórdias maravilhosas, que os salvam dessa esperança em você, ó Senhor. Segredo. Que o sacrifício que oferecemos a você, ó Senhor, sempre nos animou e nos defende. Através, etc. A isso são adicionados os outros segredos, como no domingo de Septuagesima. A visita, que Nosso Senhor nos faz no sacramento do seu amor, é o grande meio pelo qual Ele dá fertilidade às nossas almas. É assim que a Igreja nos convida, na comunhão antífona, a atrair quase ao altar de nosso Deus. Lá, nosso coração deve recuperar todo o fervor juvenil de seus melhores dias. Comunhão. Eu irei até o altar de Deus, a Deus, que se alegra com minha juventude. Pós-comunidade. Grante, humildemente imploramos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, que aqueles que Tu refrescar com Teus sacramentos, possam, por uma vida bem agradável a Ti, servir a Ti. Através, etc. Duas outras pós-comunhão são ditas depois disso, como no domingo de Septuagesima. Vésperas. Os salmos e antífonos são tão anteriores no volume. Capítulo 1, 2 Coríntios 11.
Irmãos, vocês sofrem com prazer os tolos, enquanto vocês são sábios, pois sofrem se um homem te levar à escravidão, se um homem te devorar, se um homem tirar de você, se um homem tirar de você, se um homem for levantado, se um homem te bater na cara. O hino e o versículo são tão anteriores no volume. Antifona do Magnificat. Formiga. Para você é dado para conhecer o mistério do reino de Deus, mas para os outros em parábolas, disse Jesus aos seus discípulos. Vamos orar. Ó Deus, que que não coloquemos confiança em nada que façamos, misericordiosamente conceda que, pela proteção do Doutor dos Gentios, possamos ser defendidos contra todas as adversidades. Através, etc. Terminaremos nosso domingo por um hino tirado dos antigos breviários das igrejas da França, nos ajudará a manter em nossas almas os sentimentos próprios da estação de Septuagésima. Hino. Os dias de facilidade estão prestes a fechar, os dias de observância santa estão voltando, o tempo da temperança está próximo, vamos procurar nosso Senhor na pureza do coração. Nosso juiz soberano será apaziguado por nossos hinos e louvores. Aquele que nos pediria para pedir paz não nos recusará o perdão. O jugo escravo do faraó, e os grilhões da cruel Babilônia, foram suportados por muito tempo, que o homem agora reivindique sua liberdade, e busque seu país celestial, Jerusalém. Vamos sair deste lugar de exílio, vamos morar com o Filho de Deus. Não é a glória do servo se fazer coerdeiro com seu Senhor? Ó Jesus! Ser nosso guia através da vida. Lembre-se que somos tuas ovelhas, para quem tu, o pastor, deitou a própria vida. Glória é ser para o Pai, e para o Filho, honra também ser para o Santo Paraclete, como era no início, agora é, e sempre será. Amém. Igual. Este texto é extraído de Liturgical IA, de autoria de Dom Prosper Gueranger.